Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a aula 2 da UC6, tá? Então vamos ver os objetivos. Aqui nós temos os objetivos: identificar e explicar os processos de degeneração hidrópica, gordurosa, hialina e glicogênica, e diferenciar a inflamação aguda e crônica do ponto de vista histopatológico. Então eu vou focar mais com vocês na parte histopatológica, mas vou falar um pouquinho do que vocês precisam estudar da parte teórica, tá? Então, primeiro a gente vai ver as degenerações. As degenerações, elas são caracterizadas pelo acúmulo de substâncias dentro das células. Elas são sempre irreversíveis e elas geralmente acontecem por alguma alteração metabólica. A primeira degeneração que a gente vai ver é a degeneração hidrópica. Ela pode ter várias causas, mas a causa mais comum é a hipóxia, que é a diminuição do oxigênio. Então, aqui eu vou falar do mecanismo para vocês. Depois eu vou falar da macroscopia e da microscopia. Então, uma definição de degeneração hidrópica é desequilíbrio do gradiente osmótico a nível da membrana celular, que vai resultar num acúmulo intracelular de água. Então, geralmente, o que acontece? A pessoa vai ter uma situação de hipóxia, onde ela vai ter pouco oxigênio. Então, a diminuição do oxigênio vai fazer com que ela tenha uma diminuição da respiração mitocondrial, o que leva a uma depressão de ATP. Com menos ATP, ela vai ter que priorizar as funções celulares. E a bomba de sódio e potássio acaba não sendo uma prioridade. E aí, com isso, a bomba de sódio e potássio ela acaba não funcionando de maneira adequada. E, como a gente sabe, a função da bomba de sódio e potássio é expulsar 3 íons de sódio e colocar 2 íons de potássio para dentro. Com isso, quando ela não funciona, o sódio não é expulso da célula e ele começa a se acumular dentro da célula. Esse acúmulo de sódio dentro da célula vai fazer com que a gente tenha um acúmulo de água. Porque lembra, tem uma teoriazinha, o sódio, onde o sódio está, a água vai atrás. Então, isso vai fazer com que a célula fique cheia de água, que a gente chama de degeneração hidrópica. Óbvio que vocês já devem ter estudado a aula 1, então vocês já viram que qualquer alteração, se ela for persistente ou se o estímulo for muito agressivo, a gente pode ter a morte celular. Então, a hipóxia, a princípio, ela dá degeneração hidrópica, mas se ela não for resolvida, ela vai evoluir para a morte celular. Por quê? Porque a gente vai ter uma diminuição da síntese e reciclagem dos fosfolipídios a nível de membrana plasmática. Imagine que a nossa célula está cada vez mais inchada, mas a membrana plasmática não está sendo reposta. Então, chega um momento que a célula explode, né? Porque não vai conseguir conter aquela água. Isso vai levar a uma perda da integridade na membrana. A gente vai ter a liberação do cálcio dentro da célula. O cálcio, geralmente, ele ou é expulso da célula ou ele é armazenado dentro do retículo plasmático liso. O cálcio não pode ficar livre dentro da célula, porque senão ele ativa enzimas líticas. E essas enzimas líticas, elas têm vários substratos celulares e elas podem degradar a célula. E o aumento da respiração anaeróbica vai fazer com que a gente tenha um ambiente dentro da célula ácido. Por causa da produção de ácido lático, né? A nossa respiração anaeróbica é lática e isso vai fazer com que o pH da célula diminua. Tudo isso vai levar a célula a ficar com uma acidofilia citoplasmática, com perda dos grânulos da matriz e condensação da cromatina, e a gente caracteriza isso como necrose. Então, uma degeneração hidrópica, se a intensidade do agente agressor aumenta ou se ele persiste durante muito tempo, pode evoluir para uma lesão irreversível, que é uma necrose, porque a degeneração hidrópica, a princípio, ela é reversível. Vamos ver agora, então, as características microscópicas e macroscópicas. Primeiro, macroscópicas, né? Macroscopicamente, o órgão vai ficar aumentado de volume e ele vai ficar pálido, tá? Então, aqui a gente tem um rim normal e um rim com degeneração hidrópica. E do lado de cá a gente tem a microscopia. Na microscopia a gente vai ter o aumento do volume da célula, a gente vai ter uma alteração da relação citoplasma-núcleo,
a gente vai ter vacuolização citoplasmática e o principal é que esses vacúolos são de limites imprecisos. É isso que vai ajudar a gente a diferenciar a microscopia óptica quando a lâmina é corada com um HE, uma degeneração hidrópica de uma degeneração gordurosa. Na degeneração hidrópica, você não tem um limite da bolha, como vai acontecer na degeneração gordurosa. Porque na degeneração hidrópica você tem acúmulo de água. Então a água não vai deixar o limite bem certinho, tá? Então aqui a gente tem um rim normal e aqui a gente tem um rim com degeneração hidrópica. A gente observa que no citoplasma tem umas áreas mais esbranquiçadas, tá? No citoplasma, que são justamente as áreas onde a gente vai ter degeneração hidrópica. Aqui a gente tem degeneração hidrópica no fígado, né? Então observa. Você vê que tem uma área esbranquiçada, mas ela não tem um limite preciso. Não é uma bolha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês degeneração gordurosa nos hepatócitos. E aí vocês vão poder observar como é diferente, né? Como embora em ambos os casos a gente tenha vacuolização citoplasmática, os limites lá são precisos e aqui não, que os limites não são precisos, tá? Então é isso. Aqui mais uma vez, ó. Aqui é uma veia central, né? Então a gente sabe que é fígado. E olha, os hepatócitos como estão. Claros, né? Bem claros. Você vê que tem umas áreas do citoplasma que estão bem claras, né? Isso é a vacuolização citoplasmática, característica da degeneração hidrópica. Embora a degeneração hidrópica ela possa se confundir quando corada com HE, com a degeneração gordurosa e com a degeneração hialina. Aí a gente tem que fazer investigação para descobrir qual delas é. Mas geralmente quando você observa o histórico, observa o que aconteceu, você já vai ter uma suspeita do que estava acontecendo. Qual das degenerações vai ser, né? E como eu falei, mesmo com HE, a gente consegue ver uma diferença na degeneração vacuolar na hidrópica e na degeneração vacuolar na gordurosa. Vou mostrar daqui a pouco. Degeneração hialina. Degeneração hialina é o acúmulo de proteína dentro das células, um acúmulo de material de natureza proteica que vai ter uma coloração eosinofílica. Então você vai ver uns grumos rosados dentro da célula quando ela está corada com HE. Por isso que ela recebeu essa denominação, né, de degeneração hialina, na verdade por causa da macroscopia, porque hialino é de vítreo. Quando você observa um órgão que está com degeneração hialina macroscopicamente, ele fica com aspecto vítreo, com aspecto brilhante. Ela pode ter várias causas, a patogênese dela pode ser de várias causas, vou dar aqui alguns exemplos, tá? A gente tem um exemplo da penetração no citoplasma por pinocitose de proteínas complexas. Então, você tem proteínas ali no meio extracelular e a célula ela fagocitou essas proteínas. Isso pode acontecer em algumas doenças, como a amiloidose, onde você tem lá a produção do amiloide e as células em volta elas podem fagocitar. A gente pode ter síntese excessiva de proteínas, como acontece com os plasmócitos. Às vezes, em algumas patologias, eles produzem tanto anticorpo que eles ficam repletos de anticorpo. E essa, inclusive, se chama corpúsculos de Rousseau, né? E a gente também tem a coagulação focal das proteínas. E a gente tem vários exemplos, como, por exemplo, uma lâmina que a gente tem lá na faculdade. Degeneração hialina de Zenker. É uma degeneração hialina onde a gente tem coagulação focal das proteínas da musculatura esquelética. A pessoa tem uma febre tão alta que a temperatura ultrapassa a temperatura ótima da proteína e a proteína sofre desnaturação por causa do aumento da temperatura. E essa desnaturação faz com que ela coagule dentro da célula, tá? Lembrando que tudo isso é reversível. Se você tira o agente agressor e você dá a oportunidade para a célula se recuperar, ela pode se recuperar e volta tudo ao normal. Aqui está mostrando... aqui um outro exemplo. Ó, essa degeneração hialina aqui é uma degeneração hialina ótima, que vai se relacionar com algo que a gente já viu, que acontece nos rins. Algumas patologias, quando a pessoa começa a ter proteinúria, quando essa proteína está passando ali pelas células do túbulo proximal, essas células fagocitam essas proteínas e elas começam a ficar cheias dessas proteínas. Você vai observar degeneração hialina nos túbulos,
por causa da reabsorção tubular das proteínas, como a gente viu, síndrome nefrótica, né? Na síndrome nefrótica a gente pode de repente observar isso aqui, né? Degeneração hialina nos túbulos dos rins. Macroscopicamente, eu falei para vocês, a gente vai ter um aspecto brilhante. Microscopicamente, a gente vai ter grumos hialinos, proteínas condensadas ou aglutinadas, corpúsculos hialinos de Mallory, como pode acontecer no fígado, tá? Depósitos de tecido conjuntivo fibroso, pode acontecer também. E a gente também pode ter degeneração hialina por causa de alteração do citoesqueleto das células. As proteínas do citoesqueleto, elas podem desnaturar, né, coagular e aí se acumular dentro das células. Degeneração gordurosa. A degeneração gordurosa, ela pode ter várias causas, tá? Então, a gente tem entrada excessiva de ácidos graxos, quando, por exemplo, a pessoa se alimenta com muita gordura. Uma alteração no metabolismo dos triglicerídeos, né, dos ácidos graxos, e uma diminuição da síntese proteica. Então, vamos lá. No caso da entrada excessiva de ácidos graxos, a gente pode ter um aumento da ingestão de gordura, que é bem óbvio. Se você come muita gordura, você vai ter um aumento da demanda de gordura para o fígado e vai ser mais do que a capacidade dele de metabolizar, de se livrar daquela gordura. Obesidade, porque a pessoa acaba tendo muita gordura circulante, né? Jejum prolongado, porque no jejum prolongado o corpo ele já diminuiu a glicose sanguínea, já diminuiu as reservas de glicogênio hepáticas, e também das células, como por exemplo da musculatura, e aí ele vai recorrer a uma outra fonte de energia, que é a gordura. Só que não é como se seu corpo chegasse no tecido adiposo e dissesse, me dê 2 gramas de gordura. Não, ele libera grande quantidade de gordura do tecido adiposo, e isso momentaneamente é maior do que a capacidade de metabolização do fígado. E aí a gente pode ter uma esteatosezinha no jejum prolongado. E na diabetes descompensada, que é um raciocínio mesmo. A pessoa não está conseguindo usar a glicose, vai recorrer a um outro metabolismo que dá energia, que é o metabolismo das gorduras. E essa gordura vai também ser requisitada lá do tecido adiposo, e aí você vai ter uma grande quantidade de gordura circulante, e aí também pode dar esteatose. Outro caso é na alteração do metabolismo, o álcool. O álcool tem vários mecanismos de alteração do metabolismo, né? Dá uma olhadinha lá no livro. As drogas, inclusive, elas podem estar relacionadas com a hipóxia, porque algumas drogas podem dar hipóxia, e toxinas. Nessa alteração do metabolismo, a gente pode ter tanto diminuição da metabolização dos ácidos graxos, como aumento da síntese dos ácidos graxos, tá? E aí, com isso, a gente vai ter uma esteatose. Por exemplo, na hipóxia, a gente tem um excesso de acetil-CoA, e aí, com isso, é produzido mais ácido graxo, e aí leva a um aumento da depósito de ácido graxo, de gordura no fígado. Diminuição da síntese proteica, por quê? Porque lembrem que para retirar a gordura do fígado, eu preciso de apoproteína, porque eu vou conjugar a gordura com a apoproteína para formar lipoproteína, e essa lipoproteína vai ser expulsa do fígado. Se eu tenho uma lesão no retículo endoplasmático, ou se eu tenho uma carência alimentar que não me dá os aminoácidos essenciais, eu posso ter diminuição da síntese de apoproteína e, consequentemente, de apolipoproteína, e a gordura não consegue sair do fígado, tá? Então, tudo isso vai levar a um acúmulo anormal, reversível, tá? De lipídios no citoplasma de células que metabolizam gordura. E essas células vão ficar com um aspecto semelhante ao aspecto das células que armazenam gordura. Então, o hepatócito fica com cara de adipócito. Então, aqui, ó, microscopicamente, a gente vai ter vacuolização citoplasmática. Os hepatócitos, a princípio, vão ter pequenos vacúolos, que depois eles vão coalescer para formar um grande vacúolo, que inclusive pode empurrar o núcleo para a periferia, o que vai dar um aspecto de célula de anel de Sneeth, ou célula de aquele anel que tem uma pedrinha na ponta, né? Aí a célula fica com esse aspecto, porque o núcleo fica empurrado na periferia. E também pode acontecer não só no fígado, mas em outras células que fazem metabolização de gordura, como as células dos túbulos renais e as células do miocárdio, né, os cardiomiócitos.
Macroscopicamente, a gente vai ter um órgão grande, amolecido e amarelado. Tem literatura que diz que o fígado pode chegar a 6 quilos, né? E a consistência de corte vai ficar untuosa, vai ficar tipo quando você compra aquelas barras de manteiga, que você, se ela estiver na temperatura ambiente, quando você vai cortar, ela dá uma espalhada. Isso é uma superfície de corte untuosa. Vai ficar com a superfície brilhante, né, lisa, e o órgão fica com aspecto de manteiga. Então aqui a gente tem um órgão normal, e aqui a gente tem um com esteatose. E aqui a gente tem a vacuolização citoplasmática. Observem como os vacúolos, eles têm bolinhas com os limites bem precisos. E isso faz sentido. Gordura não dissolve em água. Então a gente vai ter gordura tentando se dissolver no citoplasma, que é aquoso. Aqui mais uma vez, ó, olha a célula em anel de Sinnett. Você tem o citoplasma da célula cheio de gordura e o núcleo da célula fica na periferia. Aí dá esse aspecto que é chamado de célula em anel de Sinnett. Degeneração glicogênica. Na degeneração glicogênica, a gente vai ter um acúmulo de carboidrato na forma de glicogênio nas células, tá? Então, acúmulo normal intracelular de carboidrato, nesse caso glicogênio, reversível, consequente do desequilíbrio da síntese ou catabolismo do mesmo. Um exemplo mais comum acontece na diabetes descompensada, onde a pessoa vai ter glicosúria e essa glicose vai ser reabsorvida também pelas células dos túbulos renais. As células dos túbulos renais vão ficar cheias de glicogênio. Então, aqui mostrando a patogênese, tá? Diabetes mellitus e demais hiperglicemias, você vai ter uma diminuição da insulina ou resistência periférica à insulina, que vai levar a um aumento da glicemia com consequente glicosúria. As células dos tubos renais tentam reabsorver essa glicose, né, porque elas fazem pinocitose da glicose. O aporte vai ficar excessivo de glicose a essas células e essa glicose vai ser depositada na forma de glicogênio. Então, a gente vai ter degeneração glicogênica. A longo prazo, essa degeneração glicogênica pode estar envolvida com as patologias renais que o diabético vai desenvolver, tá? Macroscopicamente, o fígado vai ficar com... a macroscopia é pouco significativa, a microscopia é que o fígado vai ficar cheio de vacúolos que vão ficar semelhantes ao da degeneração hidrópica. É por isso que pode-se fazer uma coloração específica, que é o PAS, né, para a gente observar, ou então você vai observar um histórico para ver por que será que a gente está tendo aquele acúmulo, né? Aqui é a coloração específica, como eu falei para você, o PAS. O PAS vai corar o glicogênio em rosa. Então, observe que está cheio de glicogênio aqui nessas células, né? Em ambas as imagens, a gente tem fígado, tá? As duas imagens, a gente tem fígado. Resumindo, degeneração hidrópica vai ser uma alteração osmótica, vai levar ao acúmulo de água, um desequilíbrio hidroeletrolítico, por causa de uma alteração das bombas da membrana. Degeneração gordurosa vai ser um distúrbio do metabolismo dos lipídios, que vai levar ao acúmulo de gordura. Degeneração glicogênica vai ser um aumento da reabsorção de glicose, por exemplo, nas células dos túbulos renais, que vai levar a um aumento do glicogênio dentro das células. E degeneração hialina pode ter vários mecanismos, como coagulação focal das proteínas, aumento da produção das proteínas. Não falei, mas também a gente pode ter problemas genéticos, onde as proteínas não são bem dobradas, e aí com isso elas não conseguem deixar a célula, e também se acumulam. Tudo isso vai levar ao acúmulo intracelular de proteínas, tá? Lembrando que todas essas lesões são reversíveis. Ok, agora vamos falar de inflamação, então. A inflamação ela pode ser aguda e crônica. A denominação de inflamação aguda e crônica é dada pelo tempo de duração da inflamação. A inflamação aguda é aquela que está relacionada com a resposta imune inata. A inflamação crônica é aquela que está relacionada com a resposta imune adaptativa ou adquirida. A resposta imune inata ela é muito imediata. A inflamação aguda vai ser assim, imediata. Ela é uma resposta inicial, rápida, de segundos a minutos ela já se estabelece, mas ela vai durar pouco tempo, porque a célula que predomina nela são os neutrófilos, que são células que, por um lado, respondem muito bem às substâncias quimiotáticas, mas, por outro lado, elas não são fortes o bastante para resolver uma agressão mais persistente. É por isso que
uma inflamação aguda, se o agente agressor persiste, ela evolui para a inflamação crônica. Então, a inflamação crônica ela é secundária à inflamação aguda, ela é lenta no sentido dela demorar para se estabelecer, já que ela está envolvida com a resposta imune específica, tem que se criar uma resposta específica contra aquele agente, então isso demanda tempo. Por outro lado, ela vai durar muito tempo, ela vai durar ou até eu resolver o problema, ou até a pessoa morrer sem conseguir resolver aquele problema. Mas ela vai durar muito tempo, tá? Dias, meses, pode durar até anos. Nessa resposta, a gente vai ter um predomínio de células mononucleares, que são os linfócitos e macrófagos. Linfócitos, células características da resposta imune adaptativa. E a principal característica histopatológica da inflamação crônica é a coexistência de dano tecidual, resposta imune e reparo. E aí você pode estar pensando, mas na resposta inflamatória aguda, eu também vou ter dano tecidual, resposta imune e reparo. Só que na resposta imune aguda, isso não coexiste. Na resposta imune aguda é assim, eu tenho inflamação, ela gera dano tecidual, e quando o problema está resolvido, eu vou ter reparação. Entendeu? Já na inflamação crônica, não. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porque você tem uma área ali onde tudo começou, aonde você tem a necrose. Uma área em volta de onde tudo começou, onde persiste a inflamação, que agora é crônica. E você tem uma tentativa de reparo, ou na área que já está resolvendo, ou em volta, se for um granuloma, para tentar conter, para que aquela inflamação não vá para uma área maior do tecido e degrade ainda mais o tecido. Então, vamos falar agora rapidamente da inflamação aguda. A inflamação aguda ela pode ter algumas etapas. Diferentes literaturas vão dividir a inflamação aguda de maneira diferente. Se você for observar o Bogliolo, ele não retrata assim. Essa divisão é a divisão do Robbins. Eu acho essa divisão ela mais didática, por isso eu prefiro ela. Mas no Bogliolo você vai ter fase irritativa, fase vascular, certo? Então, a única diferença é de denominação, porque no princípio é o mesmo. Então, vamos observar essa descrição que eu acho mais didática. Primeira fase, a gente vai ter... Primeiro, a gente tem uma vasoconstricção neurogênica reflexa, que tem mais relação com a homeostasia do que diretamente com a inflamação. Depois, a gente tem a vasodilatação, onde a gente vai ter um aumento do calibre celular. E aí, isso faz sentido, porque as células que vão resolver um problema que está no tecido estão dentro do vaso. Então, quanto mais sangue chega àquela área, maior a probabilidade dessas células conseguirem saírem, se deslocarem para o tecido. Então, tem vasodilatação. Essa vasodilatação também vai diminuir a pressão naquela região, fazendo com que o fluxo fique mais lento. E isso vai ser muito importante para mudar o fluxo dentro do vaso, que geralmente ele é axial, as células não tocam tanto na margem, e agora eu quero que esse fluxo ele seja marginal, para que os leucócitos consigam eventualmente transpassar o vaso e ir para o tecido. Então, a gente vai ter vasodilatação. Essa vasodilatação vai estar envolvida com os sinais cardeais da inflamação, que são aqueles sinais clínicos que a gente usa para fazer a identificação da inflamação. A vasodilatação, o sangue é quente e é vermelho, então ela vai estar relacionada com o rubor e o calor. O aumento da permeabilidade vascular vem em seguida, onde as células do endotélio elas se contraem, o citoesqueleto dessas células contraem, abrindo espaço entre as células do vaso. Esse espaço entre as células do vaso vai ser fundamental, porque por um lado, a princípio ele vai dar o extravasamento de líquido, que vai ser muito importante, mas eventualmente por esses espaços vão passar as células. Esse extravasamento de líquido vai produzir o exudato. Por que o exudato é tão importante? O tecido geralmente não tem muito espaço entre as células. Tem um tecido íntegro, são, tudo certinho. E eu vou precisar que as células, os leucócitos, eles se desloquem no tecido. Se eu encho o tecido de líquido, imagine que é uma piscina, onde as células, os leucócitos vão conseguir nadar até o agente agressor. Então, eu aumento o espaço no interstício. Então, esse exudato ele é fundamental. Por isso que toda inflamação tem um tumor, que é um sinal cardial da inflamação, que é o edema. O líquido vai extravasar e vai deixar aquele tecido cheio, né? Para permitir o deslocamento dos leucócitos. E aí, por isso, a gente vai ter que ter a transmigração leucocitária, onde os leucócitos vão, a princípio, mudar de local dentro do fluxo sanguíneo. Eu falei para vocês, o fluxo sanguíneo, geralmente,
Imaginem que... Não, pera. Imaginem que isso aqui é um vaso. Imagina que isso aqui é um vaso. O fluxo sanguíneo, geralmente, ele é chamado de axial. As células, elas passam pelo centro do vaso. Mas, durante a inflamação, eu preciso que as células, elas toquem na periferia. Porque eu quero que as células saiam de dentro do vaso e vá para o tecido onde está o meu agente agressor. Quando eu promovo a êxtase venosa, tanto pela vasodilatação, que diminui a pressão, como também pela saída de líquido, sai líquido, sobram os elementos figurados, né? E aí, os elementos figurados, eles começam a se acumular ali, se amontoar. Isso é a êxtase venosa. Com a êxtase venosa, os leucócitos, eles vão ficar na margem, o que a gente chama de marginação. Isso vai ser muito importante, porque graças à marginação, eles vão entrar em contato com o endotélio e com tanto substâncias químicas liberadas, como também com fatores de adesão. Depois dessa marginação, a gente vai ter o rolamento, que é quando as células elas começam a rolar, tocando no vaso, e aí vão ser expressas moléculas de adesão tanto no endotélio quanto nos leucócitos, fazendo com que as células grudem, os leucócitos grudem no endotélio, sofram mudança conformacional, isso é a adesão, né? Vai sofrer mudança conformacional, que antes a célula, imagina, o esqueleto dela permitia que ela fosse redondinha, por exemplo, tivesse um determinado formato, mas agora eu preciso fazer com que ela passe por um espaço muito estreito. Então, essa mudança no citoesqueleto faz com que ela fique com um aspecto meio ameboide. Isso permite que ela deslize pelas fendas do endotélio vascular, que são aqueles espaços que foram abertos entre as células do endotélio. E esse deslizamento das células saindo de dentro do vaso para dentro do tecido, a gente chama de diapedese. Uma vez que a célula entrou dentro do tecido, ela vai por quimiotaxia, que é quando o local onde está ocorrendo o problema da inflamação convoca os leucócitos por meio de substâncias quimiotáticas. Imagine como um aroma. Imagine que você passou o dia na rua, morrendo de fome, chegou em casa e aí sente aquele cheiro da cozinha. E aí você vai direto para a cozinha. É mais ou menos isso que acontece. Imaginem que os leucócitos, eles querem destruir o agente agressor. Quando eles passaram para dentro do tecido por diapedese, eles sentiram o cheiro da confusão. E aí eles nadaram até o local da inflamação, o local onde está o agente agressor. Isso é quimiotaxia. Chegando lá, eles vão conseguir destruir o agente agressor por fagocitose, liberação de enzimas também e outras estratégias. Com isso, a gente pode ter ou a resolução, que pode acontecer ou com regeneração ou com cicatrização. Vai depender das características do tecido e da extensão do dano. Ou pode ser que o problema não seja resolvido. E aí a inflamação aguda vai evoluir para uma inflamação crônica. Aqui a gente tem um exemplo de inflamação aguda, tá? Esse infiltrado é um infiltrado neutrofílico, ok? Infiltrado inflamatório agudo. Além da gente observar o infiltrado, que são, tudo isso aqui são células do infiltrado, tá? Todos esses pontinhos, eu vou chegar mais próximo depois em uma outra lâmina, e vocês vão observar que são neutrófilos. Porque neutrófilos são as células em maior quantidade na corrente sanguínea. Quando a gente faz um exame de sangue, a gente vê, né? Polimorfo nuclear neutrófilo. E, além disso, elas são as células que respondem mais rapidamente às substâncias quimiotáticas. A gente também observa hiperemia, que é nada mais nada menos do que a repressão sanguínea no leito vascular, quando o vaso fica cheio de sangue, é a hiperemia. Então, observa que isso aqui é um vaso e ele está repleto de sangue, hiperemia. É ela que vai ser responsável pelo rubor e pelo calor. A gente vai ter o edema, né? Que nesse caso vai ser um exudato, porque é um edema inflamatório. Isso aqui é o edema pulmonar, né? Isso é um edema pulmonar que a gente, inclusive, já viu. Nesse caso aí, a gente tem uma pneumonia, né? Que é o edema pulmonar não cardiogênico. E aqui a gente também pode ter hemorragia, porque às vezes os vasos eles não resistem a tanta pressão, com tanto sangue, e eles podem romper. Aqui a gente também vê mais hiperemia, tá? Vamos ver outra lâmina. Aqui tem uma lâmina muito interessante, onde a gente consegue ver a êxtase venosa. Então, aqui a gente tem os neutrófilos organizados na periferia e as hemácias organizadas no centro, já que elas não precisam sair, né? Porque elas não vão ter função imunológica. Aqui a gente tem
nessa área amplificada alguns neutrófilos. Observem os núcleos. Os núcleos são multilobulados. É por isso que recebe a denominação de polimorfonuclear neutrófilo. Essa organização no vaso de êxtase venosa só pôde acontecer por causa da vasodilatação e do aumento da permeabilidade, que leva a esse congestionamento de células dentro do vaso, que esse congestionamento vai ser muito útil, porque assim as células vão conseguir passar para dentro do tecido. Uma vez que as células chegam no tecido, elas vão sendo ativadas. À medida que elas vão ficando ativadas, os neutrófilos eles passam a ser chamados de piócitos. E os piócitos, eles perdem aquela característica bonitinha do núcleo multilobular, bem lindo. Ele vai ficando cada vez mais dismórfico. E esse núcleo que não está mais tão bonitinho, ele, às vezes, quem não tem experiência, quando pega uma lâmina de inflamação aguda, que já está piocítica, já está nesse estado mais avançado, pode pensar que não se trata de neutrófilos, mas são neutrófilos, por causa do núcleo, tá? Diferente da inflamação crônica, onde o infiltrado é mononuclear, ok? E esse exudato também pode chamar de exudato purulento, que é o exudato que tem muitos neutrófilos, muitos leucócitos. Aqui, mais uma vez, observa, isso aqui é apendicite, né? E observa como a gente tem muita hiperemia. Ó, toda essa região aqui repleta de sangue. Hiperemia é característica da inflamação aguda. Aqui, mais uma vez, os neutrófilos, que quando eles são ativados, os núcleos vão ficando cada vez mais alterados, tá? Além dos neutrófilos, a gente também pode ter fibrina, porque lembra, vão sair os elementos, abriu-se espaço entre os vasos. Então, não vai escapar apenas células, vai escapar também algumas proteínas. E, inclusive, pode se formar fibrina na região. E aí, esse exudato, quando ele tem fibrina e muitos neutrófilos, ele passa a ser chamado de exudato fibrino purulento. Ok? Certo. Vamos falar agora de inflamação crônica, então. Como a gente já falou, ela vai acontecer secundária à inflamação aguda. Ela é uma inflamação que vai durar muito mais tempo, tá? E ela vai causar uma grande destruição no tecido. Tanto é que, por exemplo, na tuberculose, a pessoa ela acaba vindo a óbito não necessariamente por causa da bactéria em si. O micobactério tuberculose ele não tem substâncias químicas patogênicas que digerem os alvéolos. Não, na verdade o que acontece é a resposta inflamatória, que ela vai destruindo todo o pulmão. Então, a resposta inflamatória, a inflamação prolongada, a resposta inflamatória crônica, a inflamação prolongada, na qual a inflamação ativa, a destruição tissular e a tentativa de reparo vão acontecer simultaneamente, como eu falei para vocês anteriormente. Então, a inflamação crônica ela pode ser específica ou inespecífica. A inespecífica, o nome já está dizendo, inespecífica. Então, não tem um padrão histopatológico específico para a gente estudar. Já a específica tem padrão histopatológico, então vamos ver esse padrão histopatológico. Ela é chamada de granulomatosa e ela pode ser granuloma tipo corpo estranho ou granuloma imune. O granuloma tipo corpo estranho ele não é um granuloma bem organizado e o granuloma imune ele é um granuloma altamente organizado. Vamos observar eles então. Granuloma imune. O granuloma imune, esse aqui é um granuloma completo. No granuloma completo a gente vai ter uma área central de necrose, que é a área onde tudo começou, onde o agente patológico estava durante a inflamação aguda. Depois, nessa área, foram chegando os macrófagos e formaram um anel de macrófagos. Depois, linfócitos foram chegando para ativar esses macrófagos, já que eu falei que essa resposta ela é principalmente uma resposta específica. E os macrófagos, com o passar do tempo, vão convocando fibroblastos, que vão chegando e vão formando um anel de fibroblastos. Esses fibroblastos vão depositando colágeno, que vai ser responsável, a princípio, por conter o granuloma, para que a gente não tenha patógeno avançando para outras regiões. E com o passar do tempo, a cicatrização do granuloma vai acontecendo de fora para dentro, até que a gente consiga cicatrizar completamente esse granuloma. Aqui está mostrando um granuloma. Esse é o granuloma da esquistossomose, tá? Aqui a gente tem um resto de ovo de esquistossomose e aqui a gente tem a área de macrófagos. Esses macrófagos, eles se diferenciam em células epitelioides.
Células epitelioides são quando os macrófagos eles ficam com muito citoplasma e o citoplasma de um se confunde com o citoplasma do outro, o que dá um aspecto de epitélio. Lembra que no epitélio as células são justapostas? E aí você não vê os limites celulares? É mais ou menos o que acontece aqui. As células elas ficam tão próximas umas das outras e elas acabam recebendo essa característica de epitélio, por isso são chamadas células epitelioides. Depois aqui a gente tem um anel de linfócitos, que é fácil de diferenciar, porque eles vão ter um núcleo bem corado e não tem muito citoplasma. E aqui a gente consegue ver até alguns fibroblastos. Então, provavelmente, se a gente conseguisse observar esse granuloma todo, porque observe, esse granuloma ele continua e a gente só está vendo um pedacinho dele, né? Se a gente conseguisse observar todo esse granuloma, talvez tivesse um anel de fibroblastos contendo tudo. Vamos ver mais um granuloma, o granuloma da esquistossomose. E esse granuloma é muito legal porque ele é um granuloma atípico, no sentido da ordem das estruturas que eu falei anteriormente. Nesse granuloma, a gente tem o resto de ovo de esquistossomose, aqui também, ó, tá vendo? Resto de ovo de esquistossomose. Depois a gente tem o anel de macrófagos, que, como eu falei, às vezes eles se unem, às vezes eles podem se unir, inclusive para formar células gigantes, que são de dois tipos, tipo Langerhans, quando os núcleos estão organizados na periferia, tipo corpo estranho, quando os núcleos estão desorganizados. Então, as células gigantes são fusão de vários macrófagos, tá? São oriundas da fusão de vários macrófagos. Aqui, observa, tem um anel de fibroblasto. Olha o anel de fibroblasto, tá vendo? E por último, a gente tem um anel de linfócitos, o que não era para estar acontecendo, porque o anel de linfócitos era para estar antes do anel de fibroblastos. Então, por que eu fiz questão de mostrar essa imagem para vocês? Porque quando a gente está estudando, a gente tem mania de querer que tudo apareça da maneira como a gente estudou. Mas, na verdade, principalmente na patologia, volta e meia as coisas acontecem de uma maneira que não era bem aquela maneira ideal. Mas se você conhece o processo, independe da ordem, você vai entender o que está acontecendo ali, tá? Então, vou apagar aqui para mostrar mais uma vez, tá? Aqui a gente tem um resto de ovo de esquistossomo. Aqui a gente tem vários macrófagos. Observem as características histológicas dos macrófagos. São células com núcleos grandes. A cromatina é mais frouxa em relação ao linfócito. O núcleo não é um núcleo achatado, então se diferencia facilmente do fibroblasto, tá? E elas podem estar com esse aspecto de células epitelioides. O anel de fibroblastos, que aí vão ter aquelas células com núcleos achatados, né? O citoplasma vai estar achatado, que vai ser a principal característica. E a gente vai ter a região dos linfócitos, que vão ser células com núcleo hipercorados e que você quase não vê o citoplasma. Você vê um núcleo bem corado e não vê muito citoplasma, né? E aí, com isso, você tem os linfócitos, ok? E aqui, ó, tá até falando tudo que eu acabei de dizer, ó. Um granuloma da esquistossomose no centro. Ah, professora, não tem área de necrose? Aqui não, aqui tem a área do resto do ovo de esquistossomose, tá? De esquistossoma mansoni, o resto do ovo de esquistossoma mansoni. Aqui a gente tem, mais uma vez, o ovo de esquistossomose num aumento ainda maior, para vocês observarem melhor ainda os macrófagos. Então, observa. Aqui a gente tem o resto do ovo e em volta a gente tem os macrófagos. Olha como são essas células. Bastante citoplasma, núcleo com cromatina frouxa. Ó, quando você encontra um núcleo com uma cromatina assim bem condensada, isso é um linfócito, que está ali, porque a gente organiza em halos, mas as células elas podem estar em diferentes locais, tá? E aqui a gente tem uma área onde a gente teve a cicatrização completa. Cicatrizou completamente esse granuloma, tá? A evolução do granuloma é a cicatriz. No caso da esquistossomose, isso é muito preocupante, porque o fígado fica cheio de áreas de cicatriz que obstruem os vasos. E é por isso que a gente vai ter hipertensão portal, que vai levar a ascite, né, com o passar do tempo. Vamos ver agora um outro granuloma. Esse granuloma aqui é o granuloma da tuberculose. Se é o granuloma da tuberculose, no centro a gente vai ter necrose caseosa, né? Necrose caseosa não é a necrose típica da tuberculose. Aqui vocês observam que é uma área que ainda não tem necrose, tem as células
dos macrófagos, mas ainda não tem a necrose. E tem linfócitos, ok? Nesse caso aqui, esse granuloma é um granuloma no linfonodo. Então, esses linfócitos não necessariamente são anel de linfócitos. Podem ser os linfócitos do linfonodo, nem só. Que interessante. Aqui a gente tem células gigantes. Essas células gigantes, onde os núcleos estão organizados na periferia, são as células gigantes tipo Langerhans. Aqui, ó, que lindo. Aqui área de necrose caseosa. Aqui a gente vai ter macrófagos, né? Macrófagos aqui também. Aqui a gente tem alguns linfócitos, né? Que são essas células com núcleos bem corados e pouco citoplasma. E aqui a gente tem uma célula gigante tipo Langerhans. Olha os núcleos organizados na periferia. Tá vendo? Olha que linda essa célula gigante tipo Langerhans aqui do lado. Núcleos organizados na periferia, né? Citoplasma no centro, oriundo da fusão das várias células. E isso aqui tudo é uma célula gigante. Célula gigante tipo Langerhans. Ok. Agora vamos falar do granuloma de corpo estranho. No granuloma de corpo estranho, a gente não tem aquela organização linda do granuloma imune. Por exemplo, vou mostrar 2 granulomas de corpo estranho, tá? Esse aqui é um granuloma de corpo estranho, oriundo do extravasamento de lipídios. Às vezes, sei lá, tive lesão no tecido adiposo e o lipídio extravasou. Aí se forma uma reação inflamatória crônica em volta desse lipídio que está solto no interstício. Aí o que a gente vai ter? Células de macrófagos. Macrófagos em volta da área onde está o lipídio. E é isso, esse granuloma. Macrófagos em volta do lipídio. Vamos ver mais um. Aqui, ó. Uma grande gotícula de lipídio e os macrófagos envolvendo essa grande gotícula de lipídio. Mesma coisa, ó. Os lipídios e os macrófagos. Nesse caso, ó, célula gigante tipo corpo estranho. Não estão organizados na periferia. Tá vendo? Os núcleos totalmente organizados. E isso aqui vai ser o granuloma de corpo estranho. Ele não tem uma organização bonitinha como o granuloma imune. Aqui, mais uma vez, ó, as células gigantes, as células macrófagos, o lipídio, os macrófagos, e estão como células epitelioides, né? E aqui, as células gigantes, que também vão ser chamadas de gigantócitos, do tipo corpo estranho, porque os núcleos estão desorganizados. Esse é um outro granuloma de corpo estranho, só que agora é de fio cirúrgico. Então, a gente tem aqui os restos de fio cirúrgico. Não, pera. Aqui, ó. Resto de fio cirúrgico. Pra mim é difícil desenhar com isso, gente. Resto de fio cirúrgico. Tá vendo? E uma resposta inflamatória crônica em volta desse resto de fio cirúrgico. Mais uma vez aqui, ó. O resto de fio cirúrgico, olha, um macrófago. Formando uma célula gigante. Envolvendo o fio cirúrgico. Né? Aqui é a mesma coisa. O resto do fio e o macrófago. Uma célula gigante envolvendo. Mas não tem organização como no granuloma imune. E isso faz sentido, porque o granuloma imune, ele desperta o sistema imune e os linfócitos são os principais responsáveis pelaquela organização. Observe que nesse granuloma, a gente nem mostrou linfócito, porque não é um granuloma imune. Então, os macrófagos vão lá para tentar destruir, já que eles são secundários aos neutrófilos, mas não tem aquela organização imunológica, tá? E é isso, gente. Esses são os 2 livros que eu recomendo, tá? A maior parte da aula eu, dessa vez, tirei do Bogliolo, porque a parte da degeneração tá melhor no Bogliolo, mas a parte de inflamação tá legal no Hobbes e Contran também, tá? Então é isso. Beijos. Tchau.